Bom dia, uma segunda-feira maravilhosa para você, que a presença poderosa, amorosa do Espírito Santo inunde o ambiente onde você está, que a super abundante graça do Senhor Jesus, o favor de Deus venha sobre a sua vida, que onde você for, você seja reconhecido como um filho de Deus, que a sua luz brilhe no meio das trevas. Eu abençoo a sua semana, eu abençoo a sua segunda-feira. Você possa provar e ver como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua semana, abençoo a sua segunda-feira e vamos iniciar hoje, com a graça do Senhor Jesus, aqui durante 7 dias, um tema poderosíssimo que vocês escolheram. Eu lancei uma pergunta, fiz um questionário e vocês escolheram este tema, quebrando as fortalezas. Então vamos demolir fortalezas. Sabe onde é que se encontram as maiores fortalezas que comandam a sua vida? Na sua mente. Pois é, eu vou iniciar aqui com um versículo que eu falo sempre, em quase todas as mensagens que eu gravo. É uma das mensagens que transformou mais a minha vida e eu creio que pode transformar você quando você recebe no seu espírito com revelação. Muitas vezes ouvimos muitas mensagens aqui e ali e ouvimos opiniões daqui e dali, mas quando você tem a sua experiência com Deus, com o Eterno, você vai ter uma revelação pessoal da palavra que Deus está a falar para si. O que é que Deus está a falar para si nessa palavra? Hoje, o tema geral durante estes 7 dias vai ser demolindo as fortalezas, demolir fortalezas. Hoje, o título da mensagem chama-se Entendendo o campo de batalha da mente, porque nós temos que entender onde é que está a acontecer a batalha. Vai ser maravilhoso e creio que vai transformar a sua vida. Eu aqui não lhe digo que esta mensagem transforma só o seu espírito, a sua vida profissional, a vida financeira, o seu ministério, a vida sentimental. Esta mensagem, eu estou-lhe a dizer que este versículo inclusive que eu vou partilhar aqui, você já deve ter ouvido várias vezes, que é o Romanos 12, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança da sua forma de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esta parte que eu vos digo sempre, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Foi aqui que eu tive uma grande revelação de que Deus é realmente amoroso e vai haver um dia que você vai abrir, isto é uma palavra profética que eu estou a lançar sobre a sua vida, uma palavra de conhecimento. Vai haver um dia que você vai ler uma palavra e aquela palavra vai mudar a sua vida. E às vezes basta apenas uma palavra, como Jesus disse, não é? Basta apenas uma palavra. Nem foi Jesus que disse, foi alguém que foi curado por Jesus que disse, basta apenas uma palavra. E quando você tem uma palavra, você vai ter outras mais. Então, um dia vem uma palavra ao seu coração e transforma a sua vida. E transforma a sua vida aonde? Na sua mente. Outras versões da Bíblia dizem, não vos conformeis nem vos adapteis a este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, é uma transformação diária. Muita gente pensa assim, mas eu ainda não consigo pensar assim, eu ainda não fui transformado. É diário, todos os dias. Como é que você transforma a sua mente diariamente? É lendo a palavra. É lendo a palavra diariamente. Como eu lhe disse, eu li esta palavra várias vezes, mas um dia eu a vi de uma forma diferente. E é o mesmo que pode acontecer consigo. Pode acontecer se você ler a palavra, se você se permitir ser transformado pela renovação da vossa mente. Agora, você me pergunta assim, mas como é que a minha mente é transformada? É quando você entende que a sua realidade mental, a sua forma de pensar não está alinhada com os pensamentos de Deus. Porque se aqui diz assim, que Deus tem uma vontade, diz assim, a fim de que experimentem, ou seja, qual é o alvo de você ter a sua mente transformada? O alvo da sua mente, você não vai imitar o comportamento e os costumes deste mundo. Logo aí está muita coisa esclarecida. Pessoas que para eles tudo o que acontece, tudo agora vou meter um implante na testa, porque toda a gente está a fazer,
porque eu agora vou começar a ver coisas que eu nunca vi, coisas digitais, ou seja, quem fala nisto, fala de outras coisas. Eu lancei isto, eu nem sei se isto existe ou não, mas eu já vi pessoas a implementarem coisas, sei lá, no corpo, a fazerem coisas, porque toda a gente faz. Mas será que isso contribui para o seu bem? Será que isso faz bem assim? Será que isso agrada a Deus? Será que isso é a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a sua vida? Então diz assim, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem que haver uma permissão da minha parte, ou seja, eu não posso conformar, eu tenho que entender assim, não, isto aqui, Deus, isto agrada a Deus, isto não agrada a Deus, mas quando eu, à medida que eu me vou submetendo a viver para agradar a Deus, Deus vai trazendo mais bênção, mais graça, mais favor, vai mostrando. Foi o que aconteceu quando eu tive esta revelação. Eu pensei assim, espera, então, eu não posso, Deus não quer que eu ande a viver de migalhas, porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim, eu não posso aceitar qualquer coisa na minha vida. Isto aqui você aplica na sua vida em termos de relacionamentos, vida profissional, inclusive pessoas que as pessoas às vezes não têm culpa, mas as pessoas às vezes foram criadas e cresceram em ambientes onde havia agressividade, relacionamentos que viram o relacionamento dos pais com bastante agressividade, com traições, e as pessoas pensam que têm que viver isso também, e não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade que Deus tem para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Eu creio nisto, eu creio que Deus tem uma habitação para si boa, perfeita e agradável, tem filhos bons, perfeitos e agradáveis, entende? Então, a perfeição de Deus, mas lá está, depois você vai ter que entender o que é a perfeição de Deus, porque às vezes as pessoas pensam que vai ser só passarinhos a cantar, mas como diz a Bíblia, todas as coisas na nossa vida cooperam para o nosso bem. Às vezes até passar por coisas difíceis, conhecer pessoas complicadas, às vezes se é da vontade de Deus e Deus diz, fica, estabelece, faz. Se Deus diz para você fazer isso, é porque há um propósito ali. Então Deus vai aperfeiçoar você e nessa caminhada você vai alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque às vezes Deus está a curar o seu coração num relacionamento com uma pessoa difícil, está a fazer você mais forte, sabia? Então, e aqui diz o seguinte também em 2 Coríntios 10:13, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então, quem é que leva ao pensamento rebelde? Quem é que leva os seus pensamentos maus? Somos nós. Diz assim, levamos todo o pensamento a obedecer a Cristo. Então, quando nós estamos a obedecer, estamos a agradar. E aqui nos fala algo muito interessante, porque a nossa tendência, quando alguém nos faz alguma coisa errada, quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, quando há uma traição, quando as coisas não correm do jeito que nós queremos, as pessoas têm logo tendência a reclamar, reclamam com Deus, reclamam com as pessoas, partem para a agressividade. Isso é a nossa natureza humana. Diz assim, embora sejamos humanos, ou seja, nós somos humanos, nós continuamos a ter carne, temos corpo, alma e espírito. Então, mas nós não lutamos à pedrada aos outros, nós não lutamos, usamos armas poderosas, e isto é maravilhoso. Deus nos deu armas poderosas e não são as armas do mundo, e estas armas derrubam as fortalezas, que é o que estamos a estudar, fortalezas e raciocínios humanos, e acabamos com os falsos argumentos, ou seja, falsos pensamentos, falsos argumentos, o nosso pensamento de vingança. Há pessoas que vivem, é incrível, há pessoas que arranjam relacionamentos para se vingar de um relacionamento que tiveram há anos atrás, casam-se com alguém errado para se vingar, têm filhos para competir com o outro, querem lutar pela primeira posição numa empresa para mostrarem aos familiares que não foram destruídos. Então, isso tudo são falsos argumentos, são intenções erradas do coração. Mas quando você leva digo-se assim, destruindo todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Isso impede você de viver a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a sua vida. Então, o que é que nós temos que fazer? Levar o nosso pensamento cativo a obedecer a Cristo. E você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a sua vida. Os pensamentos
das pessoas são muito limitados, os pensamentos de Deus são muito grandes, são muito maiores do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus tem coisas poderosas para fazer na sua vida. Posso orar por si? Paizinho querido, nós queremos agradecer, meu Pai, por uma transformação na mente. Eu peço que o Senhor possa levar, eu peço que o Senhor nos ajude a levar todos os pensamentos cativos a Cristo e que possamos usar as armas que não são daqui da terra, que não são humanas, mas são as armas da oração, da adoração, da obediência, para que possam ser derrubadas todas as fortalezas e raciocínios humanos e todos os falsos argumentos que têm impedido estas pessoas de viver a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para a vida deles, sejam completamente derrubados em nome do Senhor Jesus Cristo, para que eles possam viver a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para a vida deles. Eu os abençoo em nome de Jesus.